aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anuncio a vocês com alegria o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-o e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito de Deus, vem e fica aqui, Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo. Cantemos. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos invocando o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo
é impossível entender a palavra de Deus. É impossível absorver aquilo que Deus está querendo nos falar, tendo em vista que a palavra que nós escutamos na missa do domingo, ela serve para iluminar todos os dias da nossa semana, até o próximo domingo. Às vezes, é o momento que nós damos menos atenção na missa. É o momento em que os irmãos vêm aqui para proclamar a palavra. E durante a nossa semana, nós batemos cabeça porque não nos deixamos tocar, instruir e orientar pela palavra que nos foi anunciada. Cada domingo, a Mãe Igreja nos orienta, tendo como base a palavra de Deus, para que nós não nos desviemos do caminho. Por isso, nós precisamos, sempre que tivermos contato com a palavra de Deus, pedir: vem Espírito Santo, me ajuda a entender e acolher de Deus aquilo que Ele quer me dizer. Deus que fala para a multidão, como esta aqui reunida, mas que também fala ao coração. Deus não nos vê como uma massa, Deus não nos vê como uma multidão, sem rosto, sem nome, sem identidade. Nós estamos aqui, somos, graças a Deus, um grande número de pessoas, mas Deus nos vê pessoalmente e nos orienta pela sua palavra pessoalmente. Cada um que escuta a palavra vive uma experiência que é comunitária, sim, é sempre comunitária, porque nós somos o povo de Deus reunido, mas vive também uma experiência que é pessoal, particular. Somente você e Deus, diante do que você está vivendo. Por isso, sempre precisamos pedir: vem Espírito Santo, me ajuda, fica comigo, clareia, ilumina a minha mente para que eu consiga entender e o meu coração para que eu consiga viver. Meus irmãos, a liturgia da palavra deste domingo, ela vem dizer para nós a importância de vivermos tendo Deus no centro da nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar, assim como os nossos irmãos judeus. Nós aprendemos com eles este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ocupar o centro da nossa vida. É isso que Moisés está tentando explicar para o povo na primeira leitura. O cenário desta primeira leitura é eles prontos para entrar na terra prometida. Viveram todo o desafio do deserto, toda a caminhada no deserto em direção à terra prometida, e agora eles estão a um passo de entrar ali. E Moisés então para com eles num cantinho para dar esta catequese, que na verdade eles até já sabem, mas como são um povo de memória fraca, como nós somos muitas vezes também, Moisés se sente obrigado e até mesmo iluminado por Deus a lembrar a eles o sentido da vida deles. O sentido da vida do povo judeu é caminhar debaixo da lei. E o que diz a lei? Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim serás feliz. Moisés está lembrando ao povo judeu aquilo que eles já sabem e que é o centro da fé deles. Deus precisa estar em primeiro lugar. O lugar de Deus é inegociável. Não tem como colocar outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus. A experiência mostra que aqueles que fizeram isso se deram muito mal. E este povo, da primeira leitura, é o grande exemplo para nós. Você já deve ter escutado toda a trajetória que foi a vida deste povo no deserto até chegar na Terra Prometida. Uma história de fidelidades e infidelidades. Eles diziam, amamos a Deus, Ele é o nosso Senhor, e 5 minutos depois eles estavam fabricando um bezerro de ouro e se ajoelhando diante do bezerro.
A história do povo de Deus é uma história cheia de infidelidades, mas também de fidelidade. O povo estava sempre sendo lembrado que precisavam caminhar com Deus no centro. Deus precisava ocupar o primeiro lugar. Deus precisava ocupar o trono dos corações deles. Esta lei que era exterior a eles, com o passar do tempo, ela vai se tornando uma lei interior, a ponto de alguns profetas dizerem que a lei agora estava escrita no coração do homem. Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, onde habita a sua lei. E o que diz a lei de Deus? Que ele precisa estar no centro. O povo de Israel, o povo judeu, está nos ensinando neste domingo que Deus precisa ocupar o centro da nossa vida. Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Que bonito! Num domingo, às 9 horas da manhã, uma multidão reunida para celebrar a Santa Missa. Deus em primeiro lugar. Nós vivemos todos os dias da semana trabalhando igual loucos, né? Tem gente que corre, o dia tem 24 horas e a pessoa trabalha 25 horas. É um mistério. Não consigo entender como que é. Gente que passa a semana inteira correndo. E às vezes o domingo também é engolido pelos nossos trabalhos e as nossas atividades. Nós aqui reunidos como povo de Deus somos uma prova de que dá certo colocar Deus em primeiro lugar. Eu imagino que se você está aqui é porque você está colocando Deus no centro da sua vida. Eu já vivi a semana inteira correndo, peraí, o domingo precisa ser reservado para Deus. Às vezes eu estou conversando com um jovem, outro jovem, eu digo, meu filho, o dia tem 24 horas. A missa dura no máximo 1 hora e meia, estourando, quando o padre é muito empolgado, 2 horas, igual o padre José Márcio. Mas hoje não vai durar 2 não, tá bom? E você não pode dar essa 1 hora e meia para Deus? Deus precisa ocupar o centro. Hoje nós temos pessoas perdidas de si mesmas, perdidas da sua família, perdidas no meio das outras, porque se perderam de Deus. Às vezes a gente vai atendendo um caso, atendendo o outro, conversando aqui, conversando ali, e a gente chega a esse triste diagnóstico. Se esqueceu de Deus, se afastou de Deus. Até pessoas da própria igreja, pessoas de fé, de oração, religiosos. Nós, padres, não é padre? Que tragédia quando um padre se afasta de Deus. Eu estou vendo as irmãs ali atrás, as religiosas. Que tragédia quando uma religiosa se afasta de Deus. Que tragédia quando uma família se afasta de Deus, quando um casal se afasta de Deus e coloca outras coisas no lugar. O meu dinheiro, o meu lazer, o meu trabalho, a minha saúde, a minha família, os meus bens, o meu bem-estar. E Deus vai ficando na gaveta. Vamos engavetando Ele. Na primeira leitura, então, o Senhor está nos orientando a voltar a escutar a sua voz e observar os seus preceitos. O Senhor está nos convidando a uma conversão, porque esta é a palavra usada aqui. Converte-te para o Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. Volta a colocar Deus no centro da tua vida. Na segunda leitura, nós vemos São Paulo falando para os colossenses, e São Paulo está apresentando aquilo que nós chamamos de um hino cristológico, onde ele apresenta a grandeza universal de Cristo. São Paulo está dizendo para nós quem é Cristo. Cristo não é qualquer pessoa. Cristo não é qualquer coisa. Cristo não é um líder espiritual dentre tantos líderes espirituais que existiram na história da humanidade. Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cristo é a razão de todas as coisas, o sentido de todas as coisas. Tudo que nós vemos e vivemos é por causa de Cristo.
Tudo que Deus criou é em vista de Cristo. Um dia eu perguntei para o meu professor de teologia, aquelas perguntas polêmicas que às vezes os estudantes gostam de fazer, e eu falei para ele: professor, se Adão não tivesse pecado, não teríamos o pecado no mundo. Mesmo assim, Jesus viria? E virou uma polêmica na sala. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Se não tem pecado do mundo, então não tinha razão dele vir. Não. Jesus viria do mesmo jeito, porque ele é a referência, ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele existia desde todos os tempos. Ele seria criado, na verdade, ele viria para ser a referência de todos nós. Ele é a referência do homem perfeito. Ele é a referência para que nós possamos trilhar os caminhos atrás dele. A nossa referência não pode ser outra a não ser o Cristo. Tem muitas pessoas que têm medo de amar Nossa Senhora porque têm medo de cair no perigo de amar mais ela do que Jesus. Isso é impossível, porque tudo na vida de Maria aponta para Jesus. Tudo na história de Maria, tudo na vida dela, nas suas aparições, nas suas mensagens, na sua presença no mundo, aponta para Jesus. Maria é como uma seta luminosa, imensa, que aponta para o seu filho. Por isso é impossível se aproximar dela e não amar mais Jesus. Eu fico com dó do povo que diz: eu tenho medo de me aproximar muito de Nossa Senhora e ficar amando mais a ela do que a Jesus. Isto é impossível, a não ser que a sua fé seja uma fé doente, patológica, a não ser que tenha um transtorno aí dentro. Aí pode ser. Mas é um transtorno, não é o normal. Quanto mais nós nos aproximamos de Maria, mais próximos de Jesus. Quanto mais nós nos relacionamos com ela, mais ela nos coloca nos braços de Jesus. É impossível caminhar na direção dela e não chegar até Jesus. Porque Maria foi criada em vista de Cristo. Ela foi criada por causa de Cristo. Tudo que nós vemos neste mundo, criado por Deus, foi criado por causa de Cristo. Ele é o mais importante na humanidade inteira. Por isso ele é o modelo de homem perfeito. Por isso que, se você quer ser santo, olhe a vida de Cristo. Por isso que, se você quer crescer nas virtudes, olhe as virtudes de Cristo. Estude a vida de Cristo. Conheça Jesus Cristo, quem Ele é. Às vezes, nos encontros de jovens, os jovens fazem o seu encontro pessoal com Jesus e geralmente a primeira direção que eu dou para eles é: comece a ler os evangelhos para você conhecer esse Jesus com quem você se encontrou. Lá você vai descobrir até a comida e a bebida preferida de Jesus. Vocês sabiam qual era a comida preferida de Jesus? Qual que era? Pão e o que mais? De comida. Pão e peixe. Pão era o que ele mais gostava. Quando a gente vê ele comendo, é sempre isso. Pão e peixe. E qual era a bebida preferida? Aí essa vocês já sabem, né? Essa tá fácil. Mas aonde é que a gente descobriu isso? Nos evangelhos. Estude, conheça, mergulhe na vida de Cristo e aí você vai começar a imitá-lo. Talvez você até comece a comer pão e peixe também, né? Mas se não comer, não tem problema. Ah, eu não gosto de peixe e agora? Jesus gostava. Não tem problema, viu? Você tem os seus gostos próprios e Jesus te respeita com isso. Mas eu estou dizendo para você que se nós temos Cristo como referência da nossa vida, nós precisamos imitá-lo, imitar aquilo que ele fez. Eu vejo tantas pessoas por aí procurando referências. Hoje nós vivemos no mundo uma crise imensa de referências. Parece que não tem mais referência para as famílias, não tem mais referência para os jovens, não tem mais referência nem para os religiosos, nem para aqueles que são de igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja e não sabe a quem que a gente escuta, porque cada um fala uma coisa, cada um aponta para um lado. Misericórdia! Qual é a nossa referência? É o Cristo. Quer saber se você deve ouvir ou não um padre que está falando?
Veja se ele está falando aquilo que Cristo falou. Quer saber se a pessoa que você está seguindo no Instagram, eu tenho um terror desse povo que segue os outros no Instagram e sai por aí reproduzindo o que escutou no Instagram, porque nem sempre quem está falando no Instagram está repetindo o que Cristo disse. Às vezes está até deturpando o que Cristo falou e gerando uma confusão, até mesmo dentro da igreja. Quer saber se vale a pena seguir aquilo, ouvir aquilo, praticar aquilo? Coloque como crivo o Cristo. Jesus faria isso? Jesus reagiria desta forma? Nesta situação, Jesus responderia o quê? Nesta situação, Jesus agiria como? Só que para isso você precisa conhecê-lo. Senão você vai inventar um Cristo na sua cabeça. Igual Dom Henrique Soares falava, né? Dom Henrique dizia: olha, muita gente anda por aí dizendo que segue Jesus, mas o Jesus que segue é um boneco que você criou e chama ele de Jesus. Não é o verdadeiro, porque você segue coisas completamente diferentes do que ele falou. São Paulo está nos alertando. Veja que bonito. Na primeira leitura, Deus no centro. Na segunda leitura, Cristo como referência. Cristo como referência, como modelo a ser seguido. Nós seguimos Maria porque Maria seguia Jesus. Nós seguimos o Papa Leão porque o Papa Leão segue Jesus. Nós seguimos os santos e rezamos com os santos porque os santos seguiram Jesus. Está vendo que ele é o princípio de todas as coisas? Está vendo que ele é a referência e o modelo para tudo em nós? Por isso, São Paulo está dizendo, olhe para o Cristo. Lá na Canção Nova, o Padre Jonas falava muito para nós. Quando você se decepcionar com a Canção Nova, porque nós não somos uma comunidade perfeita, nós somos uma comunidade muito bonita, mas nós não somos perfeitos. Quando você se decepcionar conosco, olhe para o Cristo. Quando você tiver vontade de ir embora da Canção Nova, porque você se decepcionou com alguma atitude do Padre Jonas, olhe para o Cristo. É Ele quem vai te fazer permanecer. A mesma coisa eu digo para você. Diante das nossas decepções, frustrações, diante até mesmo do nosso pessimismo de achar que o mundo não tem mais jeito, que a igreja está destruída, acabada, não tem mais jeito, olhemos para Jesus. Ele é o modelo. É Ele que puxa a fila e nós vamos atrás. E no Evangelho, Jesus nos dá um exemplo prático de como segui-lo. Jesus é o bom samaritano da humanidade. É assim que a igreja chama ele, um dos títulos. Jesus é o bom samaritano da humanidade. Jesus é aquele que não passa por nós e nos deixa caídos. Jesus é aquele que vê, que se aproxima, que toca e que cuida de nós. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês já foi acolhido por nosso Senhor quando mais precisava? Eu tenho certeza que muita gente, ou até a maioria ou todos, levantaria a mão e dizia, eu. Quando eu mais precisava, o Senhor veio ao meu encontro. Quando eu não merecia, Ele veio e me salvou. Foi assim comigo. Foi assim com a minha família que está aqui. E eu vejo isso na vida de tantas pessoas. Jesus é o bom samaritano. Ele é o modelo de samaritano. E Ele está dizendo para nós como é que nós temos que fazer. Veja a pergunta cheia de veneno que foi feita para Ele, para poder testá-lo. Senhor, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Aí Jesus conta a história do bom samaritano, para dizer para aquela pessoa que está perguntando, seja como este samaritano e você ganhará a vida eterna. E o que isso quer dizer? Os nossos avós resumiriam este evangelho num ditado muito conhecido aqui. Não sei se lá no sul existe esse ditado. Mas aqui no Nordeste tem um ditado que diz assim, fazer o bem sem olhar. Olha aí que beleza, tá vendo? Este ditado resume bem o evangelho de hoje. Façamos o bem sem olhar a quem.
Porque judeu só fazia bem a judeu. Judeu só fazia o bem ao judeu. Por isso que ele não se juntava com os samaritanos. Apesar dos samaritanos serem judeus, mas eram considerados judeus prostituídos no seu culto. Não se juntavam. E muitas vezes até hoje é assim, viu? Judeu muitas vezes só faz bem a judeu. Eu tenho irmãos que moram lá na Terra Santa e que dizem da luta que é. Cristão não estuda na escola de judeu. Agora judeu estuda na escola de cristão. Judeu só fazia o bem a judeu. Por isso que Jesus usa o exemplo de um samaritano, ou seja, de alguém que jamais se esperaria uma atitude assim. E Jesus vai contando a história e dizendo, aquele samaritano viu, levantou-se, aproximou-se e cuidou daquele doente, daquele ferido, daquele homem caído no chão. Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que precisa de você, independente de quem seja. Se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se está precisando de você, você precisa ajudá-lo. É assim que Jesus fez. E se nós dizemos que somos seguidores dele, é assim que nós também precisamos fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu sou católico, mas só faço bem aos católicos. Como assim? Eu sou cristão, mas só faço bem aos cristãos. Eu sou desta comunidade, mas só faço bem a esta comunidade. Não. O seguidor de Jesus, ele tem um alcance universal. Ele ajuda aonde estiver precisando. Ele socorre aonde estiver precisando. Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que precisa de você. Mas, padre, até aquele que me feriu e que me injustiçou e que a minha vontade é de fazer a mesma coisa com ele? Exatamente. A este você deve amar ainda mais. Existe um provérbio que diz assim, ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Se os casais vivessem isso, hein? Ama-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais precisarei de ti. Jesus está dizendo para nós, sejam como eu, bons samaritanos. Só que a pergunta que eu faria para a gente terminar não seria essa, quem é o teu próximo? Porque todo mundo aqui já sabe quem é o nosso próximo. Enquanto eu fui falando aqui, com certeza você já foi imaginando aí quem são os próximos que você hoje precisa ser bom samaritano na vida deles. A pergunta não é essa. A pergunta é, você está disposto a aproximar-se? Próximo é todo aquele de quem você decidir livremente a se aproximar. Muitas vezes a gente fica esperando que os outros se aproximem de nós. Ah, não, ele não está precisando de ajuda não, porque ele não veio falar comigo. Ele não está precisando de ajuda não, porque ele está longe, não veio aqui perto. Mas e você? Quando é que vai se aproximar dele? Então a pergunta que eu deixaria para nós é, você está disposto a se aproximar? Porque Jesus não poupou esforços para se aproximar. Jesus foi ao mais profundo da nossa miséria, dos nossos pecados e nos salvou. E assim nós precisamos também fazer. Só que a grande questão é, estamos dispostos? Ou é mais cômodo aproximar-se daqueles que são mais fáceis e que às vezes nem precisam tanto da gente? Que o Senhor possa revelar a nós e nos dar disposição para verdadeiramente assumirmos o seu seguimento, com tudo aquilo que este seguimento comporta: alegrias, sacrifícios, lutas, dores e etc. Consolo, porque também tem consolo, e etc. Que o Senhor nos ajude com o seu Espírito Santo a sairmos daqui sendo também bons samaritanos, às vezes começando dentro da nossa própria casa e a partir daí indo em direção àqueles que o Senhor nos enviar.
O mais importante não é descobrir quem é o nosso próximo. O mais importante é saber se dentro de nós há disposição para nos aproximarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita